Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma palestra realizada pela Casa Espírita Amor e Caridade. Hoje, 9 de setembro de 2020. E nesse momento vamos fechar os nossos olhos, pedir ao Mestre inesquecível Jesus que estenda sua mão misericordiosa sobre cada um de nós. Que as palavras que foram proferidas nesta noite sirvam de bálsamo para o alívio das nossas dores, o esclarecimento e a luz para o nosso entendimento. Que possa chegar a cada irmão onde estiver, levando o auxílio necessário dentro do grau de merecimento de cada um. Nessa noite, irmãos, seguindo aí o cronograma das palestras do mês de setembro, a gente tem nossa irmã Priscila Neves, que vai falar para nós a oração do Pai Nosso. Seja bem-vindo, irmã. As palavras são suas. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma noite de estudo da nossa Casa Espírita. Na noite de hoje, dia 9 de setembro de 2020, pensando no período em que estamos vivendo, desses dias, diante de tudo que estamos passando, resolvi então falar um pouquinho sobre a oração. E quando falamos em oração, falamos em prece, nos vem na mente a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Uma oração que traz em si tantos ensinamentos da doutrina, tanto acalento, aconchego para os nossos corações. Então, nesse instante, quero pedir a Jesus, a espiritualidade amiga, que venha de encontro às nossas palavras, aos ensinamentos, ao estudo da noite de hoje, para que possamos transmitir da melhor forma possível as palavras contidas em tão bela prece, em tão bela oração. Para fazer o estudo da noite de hoje, eu tomei como referência o livro intitulado Pai Nosso, que é do Chico Xavier, ditado por Meimei, pelo espírito da Meimei. E também no Evangelho segundo o Espiritismo. Ao final do Evangelho, nós temos uma coletânea de preces, e dentre elas, a primeira prece que aparece para nós é a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Então, ao final do Evangelho, nessas preces gerais, para quem depois tiver a oportunidade, pode olhar que lá tem para nós o Pai Nosso comentado, em cada parte dele comentada da melhor forma. Então, hoje falaremos da importância da prece, e falando dessa importância, nós temos que entender que a prece, ela serve para que nós possamos pedir, louvar e agradecer. Então, pedir a Jesus, pedir a Deus o auxílio necessário na nossa vida, no nosso cotidiano. Louvar ao nosso Pai maior, louvar a Jesus. E agradecer por tudo que temos, por tudo que somos. Essa importância da prece, ela está em Mateus capítulo 6, versículo 5, quando Jesus nos fala as formas de orar.
E aí, quando pensamos em prece, pensamos em oração, sempre nos vem à mente, então, a oração do Pai Nosso, né? A oração que Jesus nos ensinou. E hoje nós falaremos sobre cada trechinho dessa oração, cada palavra que nos traz um ensinamento que às vezes nos passa despercebido. Porque talvez, né, quando a gente faz a oração, aquilo passa, a gente fala tão automaticamente que às vezes a gente não coloca sentido em todas aquelas palavras. Palavras tão ricas, de tão grande ensinamento para todos nós. Antes de começar na oração em si, eu quero começar com uma historinha chamada A Existência de Deus. Certa vez existia um velho sábio, um velho árabe, que era analfabeto, mas que todas as noites ele orava com muito fervor a Deus. Ele saía, né, ali, ele estava em caravana, então ele saía da sua barraca, olhava para o céu e fazia as suas orações. Certa vez chegou até ele o chefe da caravana e lhe perguntou por qual motivo ele fazia aquela oração, aquela prece, se nem ler ele sabia. Como ele podia saber se Deus existia mesmo? Porque ele nunca havia lido, nunca havia falado, né, sobre Jesus, sobre Deus. Então, por que ele tinha tanta fé naquela oração? E aí ele respondeu: Grande Senhor, conheço a existência do nosso Pai pelos sinais dele. E aí o homem ficou intrigado, né? Quais seriam esses sinais? E aí, humildemente, o servo lhe respondeu: Quando o Senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Então, o Senhor respondeu: Ora, eu reconheço pela letra da carta. E quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives que essa joia traz. Pois bem, e quando ouve passos de animais ao redor da tenda, como sabe se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? E aí o Senhor mais uma vez responde: pelo rastro, né? Quando eu vou lá, eu vejo o rastro, eu sei qual foi o animal que por ali passou. Então, o velho analfabeto convidou o mestre para fora da barraca deles e para que ele olhasse para o céu, onde a lua brilhava cercada de estrelas. E aí fez o seguinte questionamento: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o caravaneiro de olhos lacrimosos ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Então aqui a gente vê o poder da fé, né? Que mesmo sem conhecer a história de Deus, a história de Jesus, aquele Senhor acreditava em pequenas coisas, em pequenos detalhes que Deus criou, nas estrelas, na lua. Daí a importância, quando a gente fala da prece, de ser feita a qualquer instante, em qualquer lugar, desde que o nosso coração esteja aberto naquele instante. Porque tenhamos a certeza que essa prece vai chegar a Jesus, vai chegar ao nosso Pai maior. Vamos então começar o estudo da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Nesse primeiro momento, nessa primeira frase, vem nos reforçar que Deus é o nosso Pai. E que
Tudo o que existe foi Ele que criou, desde as coisas mais pequeninas. E, além disso, quando fala que Ele é o nosso Pai, vem para nos mostrar que todos somos irmãos perante a Ele. E que se vivemos rodeados de irmãos, devemos buscar sempre fazer o melhor para aquelas pessoas que convivem conosco. Porque todos somos irmãos perante o nosso Pai. Então, por toda parte, vimos a prova de Deus em tudo que Ele criaste. E nas pessoas, nós vemos irmãos, em que devemos praticar o bem, praticar a caridade, praticar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Por isso que ele inicia essa prece falando do Pai Nosso, para reforçar que o nosso Pai maior está junto de nós, está conosco em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. Então, essa primeira frase nos esclarece, sobre essa importância do nosso Pai. Santificado seja o teu nome. O que seria então santificar o teu nome? Jesus sabia que a mais elevada maneira de santificar a eterna bondade é auxiliar os outros, para que os outros também compreendam que o nosso Pai vive interessado em nossa elevação e em nossa felicidade. Como já falamos, tudo que vivemos, tudo que vivenciamos, foi criado pelo nosso Pai maior, por Deus. Então, santificar o seu nome significa valorizar o que ele nos oferece. Valorizar a nossa vida, valorizar os nossos sentimentos, valorizar o nosso próximo. É seguir os seus ensinamentos da melhor forma possível. Então, é fazer bem daquilo que nos é ofertado, praticar o bem com aquilo que nos é ofertado. Isso é santificar o seu nome, é valorizar aquilo que nos é oferecido pelo nosso Pai maior, por Deus. Santificando as suas relações com Deus, espalhou a esperança e a caridade na terra, enriquecendo os homens de fraternidade e alegria. Tudo que temos, tudo que vemos, tudo que recebemos e sentimos, pertence a Deus, nosso Pai, que tudo engrandece e aperfeiçoa, em nosso benefício. Por essa razão, devemos lembrar que estaremos santificando o nome de Deus, sempre que estivermos realizando o melhor que possamos fazer. Quando a gente fala em glorificar o santo nome, do nosso Pai, vem a seguinte história. O professor contou em aula que no princípio da vida na Terra, quando os minerais, as plantas e os animais souberam que era necessário santificar o nome de Deus, houve da parte de quase todos um grande movimento de atenção. Certas pedras começaram a produzir diamantes e outras revelaram ouro e gemas preciosas. As árvores mais nobres começaram a dar frutos. O algodoeiro inventou alvos fios para a vestimenta do homem. A roseira cobriu-se de flores. A grama, como não conseguia crescer, alastrou-se pelo chão, enfeitando a terra. A vaca
passou a fornecer o leite. A galinha, para a alegria de todos, começou a oferecer ovos. O carneiro iniciou a criação de lã. A abelha passou a fazer o mel. E até o bicho da seda, que parece tão feio, para santificar o nome de Deus, fabricou fios lindos, com os quais possuímos um dos mais valiosos tecidos que o mundo conhece. Nesse ponto da lição, como o instrutor era uma pausa, Pedrinho perguntou: Professor, e o que fazem os homens para isso? O orientador da escola pensou um pouco e respondeu: Nem todos os homens aprendem rapidamente as lições da vida, mas aqueles que procuram a verdade sabem que a nossa inteligência deve glorificar a eterna sabedoria, cultivando o bem e fugindo ao mal. As pessoas que se consagram às tarefas da fraternidade, compreendendo os semelhantes e auxiliando a todos, são as almas acordadas para a luz e que louvam realmente o nome do nosso Pai Celeste. E concluindo, afirmou: o Senhor deseja a felicidade de todos e, por isso, todos aqueles que colaboram pelo bem-estar dos outros são os que santificam na terra a sua divina bondade. Então, santificar o nome de Deus é seguir os seus ensinamentos, seguir os seus preceitos. Estamos vivendo, um mundo de provas e expiações. Sabemos que não é de um dia para o outro, são nas pequenas atitudes, é aos poucos, mas não podemos desistir. A próxima parte: venha a nós o teu reino. Assim também o auxílio celeste reclama o nosso esforço. É sempre indispensável purificar o nosso sentimento para recebê-lo e difundi-lo. Aqui está falando, quando falamos do reino de Deus, esse reino ele se encontra dentro de nós, no nosso coração. Então, são nas pequenas atitudes, nos pequenos sentimentos, nos sentimentos de amor, nos sentimentos do bem, da prática da caridade, é que esse reino se aproxima cada vez mais de nós. A partir do momento que emanamos pensamentos e ações positivas, a gente emana para as outras pessoas aquilo que desejamos receber. Às vezes a gente não tem noção do quanto às vezes as nossas atitudes interferem diretamente na forma como as outras pessoas também vão se colocar diante de nós. Então, o homem tem liberdade de escolha do bem ou do mal. Então, quando eu faço a minha oração e que eu falo, venha a nós o teu reino, nós estamos pedindo a luz necessária para o nosso caminho, para que a gente prossiga no caminho do bem. E aí eu vou ler mais uma historinha sobre isso, chamada Uma Carta Materna. Meu filho, se procuras a bênção da felicidade, não te esqueças de que o reino do céu começa em nosso próprio coração e de que o primeiro lugar onde devemos trabalhar por ele é na própria casa onde vivemos. A alegria verdadeira nem sempre é daqueles que dominam, mas nunca se aparta das almas generosas que aprendem a espalhar o bem. Se queres que a tranquilidade te acompanhe, busca ser útil. Por que foges de teu pai quando cansado e abatido, mostra uma fisionomia preocupada? Por que te afastas da mãezinha quando observas o orvalho das lágrimas em seus olhos? Aproxima-te deles e faze-lhes sentir que tens um coração compreensivo
e amoroso. Um fio d'água transforma o deserto em oásis. Um gesto de carinho opera milagres. Quanta gente espera construir o reino de Deus, acendendo fogueiras de entusiasmo na praça pública e esquecendo do frio da indiferença aqueles que o céu lhes confiou. Guarda a paz contigo, a fim de que a possa distribuir. Entre as paredes do lar, Deus situou a nossa primeira escola. Se não sabemos exercer a tolerância ou a bondade com 5 ou 10 pessoas, que esperam pelo nosso entendimento e pelo nosso auxílio, debalde ensinaremos o caminho do bem-estar para os outros. O primeiro degrau do paraíso chama-se gentileza. Aprende a ajudar para que os outros te ajudem. E onde estiveres, serás sempre um valoroso operário da edificação do reino divino. Então, venha a nós o teu reino. Esse reino, ele está em nós. Né? A gente tem que mantê-lo, fazendo sempre o bem, pedindo sempre a Jesus a luz necessária, o entendimento necessário para que ele se mantenha dentro de nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui a gente está pedindo a aceitação necessária dos desígnios que nos é confiado. Sejam eles bons ou ruins, nesse instante da oração, né, a gente pede que seja feita a vontade do nosso Pai. Que tudo o que Ele faz para nós é para o nosso aprimoramento, é para o nosso crescimento. Nós estamos nesse mundo para aprendermos, para evoluirmos. Não é uma tarefa fácil, nem tudo que vem para nós é fácil e muito difícil, às vezes, de aceitarmos certas coisas. Chegamos até mesmo a questionar o porquê daquilo estar acontecendo conosco. Mas temos sempre que em nossas preces, em nossas orações, pedir esse auxílio para que possamos aceitar da melhor forma possível. Então, não podemos esquecer de fazer a nossa parte para que isso se torne mais fácil, com mais aceitação. E quando nós falamos da vontade de Deus, vem então a história de um pequeno aborrecimento. Ele é pequeno diante de tantas outras coisas que tantas pessoas passam, tantas provações. Mas certa vez um moço, ele estava atrasado para um compromisso muito importante, uma entrevista de emprego muito importante. E quando ele sai de casa apressado para o ponto de ônibus, já em cima da hora do ônibus, um amigo encontra com ele na rua. E ele, muito educado, não querendo, muito cortês, não querendo se desfazer desse amigo, ele conversa ali por alguns instantes. E ele está até avistando o ponto de ônibus. E aí ele não consegue deixar aquele amigo falando ali sozinho. E os minutos vão passando e ele angustiado, olhando para o ponto de ônibus, mas sem coragem de interromper aquele assunto, que parece que o amigo também estava precisando, né, desabafar ali, de falar, mas ele nem estava ouvindo, nem estava prestando atenção naquilo que o amigo falava. E aí ele está ali tenso e vê que o ônibus passa e vai embora sem ele. Naquele instante, então, ele perde, né, aquela oportunidade, não daria mais tempo dele chegar ao destino como ele gostaria, seria impossível sem aquele ônibus. E aí ele muito triste, mas em momento nenhum ele questiona o amigo, reclama para ele. Enquanto ele ainda está por ali, vem a notícia que o condutor daquele veículo estava embriagado e que o ônibus sofreu um grave acidente.
e várias pessoas faleceram. Então, nesse instante, refletiu essa ocorrência e chegou à conclusão de que muitas vezes a vontade divina se manifesta em nosso favor. Aqui é um pequeno exemplo disso. Nas pequenas contrariedades do caminho, ajudando-nos a cumprir nossos mais simples deveres. E passou a considerar com mais respeito e atenção as circunstâncias inesperadas que nos surgem à frente, na esfera dos nossos deveres de cada dia. Então, às vezes acontece coisas simples, né? Diante de tantas outras provações, perder um ônibus. Mas às vezes é Deus nos mostrando, né? Fazendo a sua vontade, fazendo o melhor para nós. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quando falamos desse pão, estamos falando também, também do nosso almoço, do nosso jantar, do nosso alimento físico. Mas nesse instante, nós não podemos esquecer também o alimento para a nossa alma, o alimento dos nossos sentimentos. Então, nós também devemos, alimentar a nossa alma de acordo com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com a nossa conduta diante dos outros. E de que forma eu posso melhorar esse alimento da alma, esse alimento espiritual? São também pequenas atitudes, através dos nossos pensamentos, que tenhamos pensamentos mais positivos, edificantes. Até mesmo um programa de televisão que a gente assiste, um filme, um livro que a gente lê, uma leitura. Nós vamos adquirir aquilo que nós estamos vivendo ali, está lendo ou que a gente está assistindo. Se é algo negativo, se é algo trágico, eu vou trazer isso. Isso está alimentando os meus sentimentos. É uma forma de alimento. Agora, se eu vejo coisas positivas, se eu não reclamo tanto diante dos acontecimentos, isso também está alimentando a minha alma de uma forma positiva. Então, quando falamos o pão nosso de cada dia, não é só para o nosso corpo físico, mas também para a nossa mente, para os nossos sentimentos. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O perdão, ele é de suma importância para o nosso coração, para que ele esteja livre do ódio, do rancor, do ressentimento. E só assim poderemos estar mais próximos dos ensinamentos de Deus, dos seus desígnios. Devemos espalhar a compreensão e o amor em benefício do outro. Não guardar mágoas, não guardar ressentimentos. Isso faz parte da caridade, a caridade moral, que é o esquecimento, o perdão das ofensas. Sabemos que não é nada fácil, mas estamos no caminho certo. Um pouquinho de cada vez, aos poucos conseguimos aquilo que almejamos. E é nesses momentos de prece, nesses momentos de oração, que Jesus nos fortalece para que possamos conseguir realizar todos esses seus ensinamentos. Por isso que a oração do Pai Nosso, ela é tão rica. Ela nos traz tantos ensinamentos. Por isso que sempre que nos vem à mente, fazer uma prece, uma oração, seja de agradecer, seja para pedir alguma coisa, na maioria das vezes nós colocamos o Pai Nosso, porque ela é completa. Ela tem o que nós temos que pedir, o que nós temos que agradecer, o que nós temos que buscar.
não nos deixe cair em tentação. Aqui nos fala da importância de cultivar o bem, para que ele chegue até nós. A tentação aparece nas nossas fraquezas. Então, quando a gente pede a Jesus, não nos deixe cair em tentação, é para que essa fraqueza não nos aproxime de nós. Para que a gente consiga realizar, para que Jesus nos auxilie nessa, né, com boa vontade, naquilo que desejamos fazer, que desejamos realizar. E quanto mais amor, né, os sentimentos bons, a energia boa, essas tentações mais distantes ficarão. E por fim, livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Faz parte do livre-arbítrio. Posso escolher ter em meu coração os sentimentos que me aproximam ou me distanciam de Jesus. Então, quando eu falo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, é porque estamos sempre em busca do bem. Resume tudo aquilo que falamos nas outras frases. E que quando falamos o assim seja, é que os nossos desejos se cumpram. Tudo aquilo que eu pedi nas outras frases, nas outras partes da oração, se resume aqui no assim seja. Então, que elas sejam realizadas, que elas sejam concretizadas com os sacramentos, com a luz de Jesus, sempre nos protegendo e nos amparando. Aqui, então, a gente vê a beleza, né, dessa prece, dessa oração. O quanto completa ela é, o quanto ela nos traz de acalento, de paz, de energia. E vamos sempre nos lembrar daquilo que Jesus nos ensinou a respeito da prece. Não precisamos utilizar palavras difíceis, não precisa ser nada muito elaborado, mas que venha do nosso coração, que venha daquilo que estamos sentindo. E a oração ela pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer instante. Basta que o nosso coração esteja conectado, esteja aberto a essa prece, a esses pedidos, a esse agradecimento. Ela nos traz o conforto, o acalento, em todas as situações, em todas as circunstâncias. E eu tenho certeza, assim como eu, depois de estudar essas partes, né, da oração do Pai Nosso, quando formos realizá-la, talvez pensamos algo de forma diferente. Ou então, possamos, né, nos lembrar de algo ali que às vezes nos passa despercebido. E aí, para finalizar, eu vou contar uma outra história, que é a salvação inesperada. Certa vez, o condutor de um trem cheio de passageiros, ao organizar a locomotiva para sair, ele nem parou. Ele continuou ali os seus afazeres, mas fez mentalmente a oração do Pai Nosso. Fez a oração, continuou, organizou e iniciou a viagem. Era noite, chovia muito e ele seguiu a sua viagem. Em um certo momento, bem distante, ele viu que alguém pedia socorro na noite, balançava os braços. E aí, como o trem não para de uma vez, não estava no trilho, estava do lado aquele pedido de socorro, ele foi parando o trem aos poucos, né? E aí ele foi vendo ali, procurando o que era, quem era aquela pessoa, e aí acabou que alguns passageiros desceram também. E aí eles viram
Emocionado, então ele fez o trem parar, de repente, e seguido de muitos viajantes, correu pelos trilhos de ferro, procurando verificar se estavam ameaçados de algum perigo. Depois de alguns passos, foram surpreendidos por gigantesca inundação, invadindo a terra com violência. Destruir a ponte que o comboio deveria atravessar. Então, naquele instante que ele parou e que eles foram ver quem estava, né, o que estava acontecendo, quem estava pedindo socorro, eles viram que, na verdade, era algo para salvá-los de uma inundação que a ponte tinha despencado e eles não poderiam passar por lá. E aí eles, muito felizes, né, por ter sido salvos, eles foram procurar, né, quem é que tinha pedido socorro e que fez com que eles parassem. E aí não parecia ninguém. Ninguém aparecia por ali. E eles continuaram quando encontraram no chão um grande morcego agonizante. O enorme voador batera as asas à frente do farol em forma de 2 braços agitados e caíra sob as engrenagens. O maquinista retirou-o com cuidado e carinho, mostrou aos passageiros assombrados e contou como orara ardentemente, invocando a proteção de Deus, antes de partir. E ali mesmo, ajoelhou-se ante o morcego que acabava de morrer, exclamando o Pai Nosso em voz alta. Quando acabou de orar, grande quietude reinava na paisagem. Todos os passageiros, crentes e descrentes, estavam também ajoelhados, repetindo a prece com amoroso respeito. Alguns choravam de emoção e reconhecimento, agradecendo ao Pai Celestial que lhes salvara a vida por intermédio de um animal. Um animal que às vezes causa pavor às criaturas humanas. E até ela parara de cair, como se o céu silencioso estivesse igualmente acompanhando a sublime oração. Olha só, né, o poder da prece, o poder da oração. Foram salvos por um animal que eles jamais imaginavam que poderia estar ali naquele momento e que poderia salvar, né, um trem, poderia salvar tantas pessoas. Então devemos, sempre que a gente orar, pode ter certeza que os nossos pedidos serão atendidos na hora certa, no momento oportuno. E aqui nos mostra também que a prece, ela não tem hora, ela não tem lugar, ela não tem circunstância. Não temos necessariamente que parar, né, aquele instante ali para fazer a prece. A prece ela pode ser feita mentalmente, em qualquer situação, em qualquer lugar. Eu gostaria, nesse instante, de agradecer a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui falando um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o Evangelho. Agradecer a todos aqueles, né, que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois. Agradecer a espiritualidade amiga, que tanto nos auxilia, que comanda as nossas palavras, os nossos ensinamentos, a nossa proteção. E convido a todos para que fechem os nossos olhos, que silenciem os corações, as mentes, os pensamentos, que possamos nesse instante estar conectados a Jesus, ao nosso Pai maior, entregando todas os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, pedindo por todos aqueles que não tiveram a oportunidade de estar conosco, por todos aqueles que às vezes não têm o acesso à internet nesse instante, para que possam se conectar neste período que estamos vivendo, mas que de alguma forma a nossa prece, a leitura do Evangelho, chegue a cada um destes irmãos. E não existe nada mais sublime, de maior riqueza, do que finalizarmos o estudo da noite de hoje com a oração que Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Que Jesus os abençoe, os proteja, e até uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Irmãos, agradecemos as sábias palavras da nossa irmã Priscila. Obrigado, irmã, pelo apoio que nos foi dado em mais uma noite. Que tenha todos uma boa noite e esperamos todos vocês na próxima quarta-feira.